Bom dia, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos nós. Eu quero, antes de qualquer outra coisa, eu quero dar mais uma vez as boas-vindas a vocês que estão pela primeira vez com a gente aqui hoje, familiares, parentes, padrinhos e madrinhas dos nossos batizandos, vocês que vieram acompanhar talvez a primeira Eucaristia de um familiar seu, que vocês realmente estejam se sentindo em casa aqui entre nós, se sentindo bem acolhidos. E nesse sentido eu quero trazer um pouco para vocês, brevemente, um pouco do contexto do que a gente vem falando aqui nas últimas semanas. Em novembro nós iniciamos uma série de mensagens chamadas Encontros com Jesus. Nela a gente tem tentado aprender através de vários encontros que aconteceram entre Jesus e diversas pessoas. Encontros que aconteceram em situações variadas, muitas delas guardadas às devidas proporções, muito semelhantes a encontros que nós temos hoje em dia, e encontros que Jesus teve com pessoas que são semelhantes a mim e semelhantes a você também. Nós vimos Jesus se encontrando com uma mulher samaritana, e ali ele tomou a iniciativa de conversar com ela, ele quebrou alguns tabus dos costumes da época, e ele impactou a vida dela profundamente. Jesus depois, ele foi procurado por Nicodemos, um fariseu, um mestre da lei, uma pessoa que pertence à alta casta da sociedade, que era duramente criticada por Jesus. E Nicodemos foi tão impactado por aquele encontro com Jesus, que após a morte a gente vê a citação na Bíblia dizendo que ele foi ajudar no sepultamento de Cristo. Na sequência nós vimos a compaixão de Jesus, vir ao encontro de um aleijado, um rapaz que estava há pelo menos 38 anos preso a uma crendice lá no tanque de Betesda, e ali ele nem percebeu que era Jesus quem falava com ele, mas o poder de Deus independe de nós reconhecermos ou não ele. Deus é poderoso a ponto de fazer aquilo que ele quer, e aquele rapaz foi curado. E na semana passada, Jesus nos abriu os olhos para as verdades de um verdadeiro encontro com ele, através da história da cura do cego de Jericó. E hoje a gente vai dar sequência nesses maravilhosos encontros, que nós vamos até o Natal, estudando e aprendendo com eles. Mas hoje Jesus vai ter um encontro especial, um encontro com seu amigo Lázaro. Um encontro que desafiou completamente a crença do povo daquela época, e ele continua nos desafiando até hoje. Um encontro que aconteceu num contexto emocionalmente duro e desafiador. Duro e desafiador. É uma das poucas passagens na Bíblia que você escuta ser dito: Jesus chorou. Jesus chorou por Lázaro, chorou por Jerusalém. São dois textos que agora eu me lembro, assim, mas se tiver algum outro, talvez seja um ou dois a mais. É verdade que, na grande maioria das vezes, nós temos uma forte tendência de limitar o poder da atuação das pessoas que estão ao nosso redor naquilo que nós sabemos fazer. Nós limitamos aquilo que as pessoas podem fazer por aquilo que nós sabemos fazer, que já vimos alguém fazer, ou que nós acreditamos que possa ser feito. Até aí já não é uma coisa legal, mas o pior vem pela frente. É que muitas vezes a gente termina impondo ao próprio Deus essas limitações, como se as nossas limitações pudessem afetar a capacidade ilimitada que Deus tem. E quando a gente faz isso, a gente deixa de lado 3 características de Deus que são muito conhecidas de todo mundo, que a gente escuta desde que a gente é pequenininho. Que Deus é onipotente, ou seja, que Ele pode tudo. Que Ele é onisciente, Ele sabe de tudo o que acontece. E que Ele é onipresente, que Ele está em todo lugar. A verdade é que Deus sabe de absolutamente tudo. E Ele está em todo lugar, em todo tempo. E há uma consequência disso para a gente, para a vida da gente. Ele sabe tudo o que a gente faz. Deus sabe tudo o que a gente pensa. Deus sabe, inclusive, tudo aquilo que a gente acha que pode esconder dele, mas que, de fato, é impossível de fazer. Deus, Ele nos conhece exatamente como nós somos. Deus te conhece exatamente como você é.
Mas a boa notícia nisso tudo é a seguinte, é que Ele te aceita, Ele não apenas te conhece, mas Jesus te aceita como você é. E Ele quer se encontrar com você da forma que você está. Deus não requer de você uma mudança para que Ele se encontre contigo. Ele se encontra contigo da maneira que você está. Da mesma forma que Ele quis se encontrar com Lázaro, do jeito que Lázaro estava naquele momento, morto, sepultado há 4 dias, Jesus quer se encontrar com você do jeito que você está. E eu quero convidar você então agora, para que a gente tenha um momento de oração, antes de dar sequência nessa mensagem, para que a gente possa abrir nossos corações, para que a gente possa pedir a Jesus que Ele venha ao nosso encontro, independentemente de como nós nos sentimos nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós queremos te pedir, Santo Espírito de Deus, que Tu venhas ao nosso encontro, independente daquilo que nós pensamos de nós mesmos, do sentimento ou não de merecimento, independente de qualquer coisa, Pai, que nós possamos estar abrindo os nossos corações para escutar a Tua voz e para ter um encontro verdadeiro contigo. De minha parte, Deus, que Tu possas me esvaziar de mim mesmo e que Tu possas trazer diretamente do Teu coração, do Teu trono, a Tua palavra, para que ela possa nos transformar, nos abençoar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acredito que todos vocês concordem comigo que Deus é simplesmente maravilhoso. E Deus nos ama de uma forma que a gente não tem como explicar. E de fato Ele nos aceita como somos, mesmo sem nós sermos merecedores. O apóstolo Paulo falou isso no texto de Romanos. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Jesus não esperou a gente se tornar pessoas boazinhas. Não, Ele se sacrificou independente de como nós éramos, de como nós somos. E Ele fez isso para demonstrar o grande amor dEle por nós. E independentemente de maquiagens, independentemente de fingimentos, de uma plástica, de esconderijos, da tentativa da gente mostrar quem nós somos de uma maneira diferente, Jesus, Ele nos conhece como nós somos. E Ele sempre nos acha como nós somos. E como nós somos? Somos humanos. Somos necessitados. Jesus sempre nos encontra dessa forma, sendo humanos e necessitados. O texto que o Rodrigo leu diz: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Você pode se achar uma pessoa muito abastada, você pode achar que você tem tudo aquilo que você necessita para viver, talvez você pode até acreditar que você tenha mais do que precisa para viver. Você pode pensar que você não precisa de Deus para nada, mas eu tenho uma notícia para te dar. Na realidade, se você ainda se limita a viver nessa falsa realidade, é porque você já se acostumou a viver com muito pouco. Com muito pouco. Você não tem a noção do que Deus pode trazer para a tua vida. Todos nós somos seres humanos, somos pessoas imperfeitas, somos pessoas incompletas, somos pessoas necessitadas. Todos nós padecemos de enfermidades, de dificuldades, de incertezas, de tudo isso que o mundo traz para a vida da gente. E a vida, como Tiago, o irmão de Jesus, dizia, é como uma neblina que aparece e aos poucos se dissipa. Em pouco tempo ela se dissipa. Essa é a nossa vida. Todos nós, em algum momento, vamos perceber que nós precisamos de ajuda. Algumas vezes nós vamos encontrar ajuda próximo da gente. Mas, em muitas outras situações, nós vamos precisar de alguém muito maior do que todos nós juntos. Porque somente Deus vai ter condições de nos ajudar. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas está doente. Certamente a doença de Lázaro naquele momento não era mais uma doença qualquer. Ele não estava sofrendo de um simples resfriado. Não, elas sabiam que nada poderia curar mais o seu irmão. E aí elas clamam pelo nome que está acima de todos os nomes.
O único que poderia livrar Lázaro da morte. É o último estágio. Não tem mais quem dê conta. Chama Jesus. Chama Jesus para ele vir. Esse nome ele está disponível a nos atender, independentemente de como estejamos. Jesus, o nome. Não interessa como nós mesmos nos vemos, não interessa como as outras pessoas nos veem, nós sempre seremos apenas humanos e profundamente limitados, profundamente necessitados. E é assim que Jesus vai nos encontrar, independente de quando esse encontro aconteça. E sempre que Jesus nos acha, e Ele sempre nos acha como nós somos, Ele sempre nos acha precisando confiar no sobrenatural de Deus. Nós precisamos confiar no sobrenatural de Deus. E eu acho essa imagem simplesmente formidável. Ela é formidável. Porque ela mostra uma verdade que muitas vezes a gente esquece. Que o poder sobrenatural de Deus, ele não aconteceu só nos milagres escritos na Bíblia. O poder sobrenatural de Deus acontece hoje, da mesma forma, num contexto diferente. Mas o nosso Deus é o mesmo. Deus que fez o mar se abrir. E Ele faz o mar se abrir diante da gente. Se o mar não se abre, como Jesus fez, e como Pedro fez por um tempo, nós podemos andar sobre as águas com Ele. O nosso Deus hoje é o mesmo Deus de sempre. É o mesmo Deus eterno. Mas voltando à história, muito diferente da gente, Jesus ele enxerga muito além das informações que chegam a Ele. Muito além das aparências. Ele recebe o chamado das irmãs de Lázaro, e ao ouvir isso, Jesus diz: essa doença não vai acabar em morte. Não vai, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus insiste em ficar lá mais 2 dias. É impressionante como Jesus confiava no poder de Deus, na possibilidade de Deus transformar tudo o que acontece. Mas da mesma forma, é impressionante a fé de Marta e Maria, porque elas não chamam Jesus à toa. Elas não chamam Jesus para o sepultamento do irmão delas. Elas chamam Jesus porque elas creem que Jesus pode ir interromper aquele processo. É muita fé. Elas sabem que o sobrenatural de Deus seria a única saída para Lázaro. E quantos de nós não vivemos situações semelhantes? Quantos de nós já não viveu em algum momento da sua vida, ou viremos a viver, alguma situação onde a gente vai parar e vai dizer: poxa, não dá mais, eu não tenho força, não há quem possa ajudar, os recursos já se acabaram, eu preciso de algo a mais. Muitos de nós têm experiências disso, e que o sobrenatural de Deus veio e aconteceu e transformou. Não é porque o nosso bispo está presente aqui, mas alguns anos atrás, ele padeceu de uma doença muito grave. Os médicos diziam que a gravidade do câncer que Miguel teve era tão profunda, tão forte, que caso ele se recuperasse, a probabilidade era ele passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Mas eles desconsideraram o poder daquele em quem Miguel acredita. Os médicos desconsideraram o poder de quem nós acreditamos. Esse nome que está acima de todos os nomes, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos. Esse nome pode ir muito além de tudo aquilo que a gente enxerga. E Jesus transformou de uma maneira sobrenatural toda essa jornada de Miguel. Quem acompanhou aqui sabe, em menos de 2 anos ele estava curado. Ele passou pelo processo da cadeira de rodas, de muleta, de uma bengala, mas está aí firme e forte. Na graça de Deus, Deus suprindo a necessidade dele dia após dia. Uma prova de que vale a pena confiar no sobrenatural de Deus, porque ele é verdade. Ele não é um jargão, não é uma frase feita. Ele é verdade. E ele é verdade para a vida de cada um de nós, não é para pessoas específicas. Não é para um bispo, para um pastor, para um missionário, para uma pessoa que é boazinha, não é isso. O amor de Deus e o poder de Deus estão disponíveis para todo mundo. Entenda uma coisa. Se você não crê no sobrenatural de Deus, vai ser difícil você ter um encontro com Jesus. De fato vai ser. Mas se você confiar no sobrenatural de Deus,
você vai abrir espaço para que esse encontro transformador possa acontecer na tua vida. E a partir daí tudo pode mudar. Absolutamente tudo pode mudar. Porque Jesus não invade a nossa vida. Ele é educado, ele bate a porta. Se a gente abrir, ele entra. Mas quando ele entra, ele organiza tudo. Ele deixa tudo da forma que tem que ser. Ele transforma a nossa vida. A verdade é que quando nós encontramos Jesus, de fato tudo muda, porque passa a haver luz no caminho da gente. A gente começa a enxergar o caminho que a gente anda. Jesus disse: ok, Lázaro está doente, a gente vai ficar mais um tempo aqui. Mas quando chegou o tempo certo, Jesus disse aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. E esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Há pouco tempo Jesus tinha saído de lá embaixo de pedra mesmo. O pessoal tentou acertar Jesus, matar ele, e os discípulos estavam com ele. E Jesus responde: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. A gente não foi feito para andar no escuro. A gente não foi feito para fazer as coisas no escuro, embora muita gente tente. E nós somos completamente limitados a enxergar apenas aquilo que a luz clareia para a gente. Seja uma luz natural, seja uma luz artificial. E Jesus nos oferece uma nova luz. Ele nos oferece uma luz que ilumina muito além do nosso ser, muito além das coisas que nós queremos enxergar, muito além das nossas ideias, dos nossos caminhos. A luz de Jesus ilumina a nossa vida espiritual. Ela ilumina algo que vai muito além. Algo que nós não podemos enxergar sem Ele. Como uma vela que acende e se destaca no meio da escuridão, a luz de Cristo, ela ilumina o nosso perfeito caminho. Os únicos caminhos que a gente tem que seguir, que a gente deve trilhar, os caminhos que podem nos levar a realizar o nosso destino. Porque nós só realizamos o nosso propósito de vida, o nosso destino de vida, se a gente cumprir aquilo que Deus tem preparado para a gente. Não são os nossos sonhos, não são os nossos planos, não é a nossa vontade, não é aquilo que a gente acha legal fazer, não é aquilo que a sociedade acha bom fazer, é aquilo que Deus tem preparado para a gente fazer. Todos nós temos um plano desenhado por Deus, antes da gente nascer. Deus preparou o teu caminho, e você só vai conseguir cumprir esse caminho, se você permitir Jesus entrar na tua vida, e essa luz clarear o caminho que você tem que seguir. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você não tem como realizar a sua missão sem enxergar aonde você deve pisar. Você não tem como completar a tua missão se você não sabe aonde você tem que chegar. Não dá para você traçar um plano de vida, não dá para você planejar os teus caminhos, se você não sabe para onde está indo. Tem uma célebre frase que se usa muito, né, que não há vento a favor, se você não tem certeza de onde você vai chegar. Se você vai chegar em qualquer canto, qualquer vento te serve. Mas na vida com Deus não é assim, não é qualquer vento que te serve, não. O vento que vai levar o teu barco a chegar no lugar certo, é o vento que Jesus sopra. Nenhum outro te leva para lá. Seus olhos naturais, eles não te permitem ver aonde ir, ver como agir, ver o que fazer. Ele não mostra para você aonde você deve chegar. Mas a luz de Jesus, ela pode iluminar todos os seus passos. Pode clarear o teu caminho. Pode inclusive clarear as próprias pegadas de Jesus à tua frente. E se você andar pisando nas pegadas de Jesus, tenha certeza que você vai para o lugar certo. A luz de Jesus, ela pode acender o ponto de chegada, e ela também pode te mostrar com quem você deve caminhar nessa jornada. Porque quando nós encontramos
Jesus, tudo muda na vida da gente, porque a gente muda os nossos conceitos e a gente começa a ver as coisas do jeito que Ele vê. E a gente começa a evitar pessoas que são fatalistas, que são negativas. Porque a vida com Jesus não é uma vida de fatalidade, é uma vida de vida em abundância. Jesus disse isso para a gente. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não é uma vida cheia de fatalistas, pessoas negativas. Quem de nós aqui não conhece alguém, não tem dentro da família talvez, ou dentro de um grupo de amigos, aquela pessoa para quem nada dá certo? Nada dá certo. Eu lembrei aquela figurinha, né? As crianças aqui talvez não vão se lembrar dela, né? Aquele, ó vida, ó céus, ó mundo, né? Aquela pessoa para quem nada dá jeito, nada funciona. Ela vive derrotada. Vamos fazer isso? Não, não vai dar certo. Vamos? Não, não vai dar certo. Poxa, pênalti para o time da gente, a gente vai ganhar. O cara vai errar, vai bater na trave. É aquele cara que sempre a coisa está ruim. O sol nunca aparece para ele. Sabe, o copo dele tem mais água do que o do outro, mas ele está infeliz, porque ele está olhando que tem uma parte vazia ainda. Ele não vê o que está cheio, ele vê só o que está vazio. E Jesus nos chama para ser esse outro copinho aqui, que independente de quanto tem, a gente está feliz. Porque a gente sabe que aquilo que a gente tem foi o próprio Deus que nos deu. E se Ele quiser nos dar mais, Ele vai dar mais. Mas se a gente só precisar viver com isso, é isso que a gente vai ter. E se Deus achar que a gente precisa de menos, Ele vai tirar e vai deixar a gente com menos. Mas amém, se é a vontade dEle. Se é isso que vai levar a gente a cumprir a vida da gente, amém, que seja assim. Se é isso que vai levar a gente para a eternidade, que vai agradar o coração de Deus, que bom que seja assim. Mas Tomé, ele era essa carinha triste aqui. É verdade que Jesus quase foi apedrejado, os discípulos também. Mas quando Jesus, ele decide voltar, Tomé é muito engraçado, né? Tomé, ele enxergava tudo de uma maneira realmente diferente. Ele diz assim, o Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos assim, vamos também, para a gente morrer com ele? A gente já avisou para o cara, Jesus, você acabou de ser apedrejado, e ele quer voltar para o mesmo lugar, se a gente tem que ir com ele, vamos lá. A gente vai e morre junto com ele, não está todo mundo junto, né? Não é um time, uma equipe, a gente vai. O cara era fatalista, pessimista. Para ele a morte era certa, ele não via nenhuma outra possibilidade, para ele era ir para lá para morrer. Vamos lá, a gente morre com ele. Eu imagino Tomé no caminho, aquela figura ranzinza, resmungadora, no caminho ele devia estar lá, porque o caminho não era curto, né? Vocês viram que Jesus recebeu a mensagem, aí 2 dias depois ele resolve voltar, e quando ele chega lá, Lázaro estava morto já há 4 dias, então a caminhada não era curta. E ele dizendo, falta muito. Quanto tempo será que falta para a primeira pedra? Será que já avisaram lá que a gente está indo? Será que alguém, né, passou aqui, já avisaram, o pessoal está na porta da cidade, só esperando, a gente não vai nem conseguir entrar na porta? Jesus, você já pensou que, de repente, esse caminho aqui não vale a pena? Será que você pensou que não dá certo? Sabe, tu não quer desistir não, se você desistir eu desisto também. Sozinho eu não vou não, mas se você desistir eu desisto contigo, a gente fica no meio do caminho aqui. Será que você queria ter uma pessoa dessa do teu lado? Será que é gostoso ter uma pessoa dessa do teu lado? Você está planejando uma coisa legal, você está planejando uma viagem, sabe, uma missão, você está preparando alguma coisa legal, e o outro do teu lado não vai dar certo, assim não vai funcionar. Poxa, tanto trabalho para nada, né? Porque no final a coisa não vai acontecer. Será que você quer alguém desse jeito do teu lado? Mas não vamos olhar só para o lado, né? Será que você é assim? Será que você é justamente essa pessoa que fica somente olhando o lado negativo da coisa? Somente criticando, somente dizendo que talvez não dê certo? Ou que certamente não vai acontecer? Selecionar quem anda com a gente, você selecionar quem anda com você, é importante para que você consiga chegar ao final da sua jornada. Tem uma pergunta que eu faço muito aos noivos, namorados que vêm conversar comigo.
Dentre elas, uma que eu faço, principalmente para os noivos, quando estão pensando em casar, é: o que vocês imaginam em relação a filhos? Porque imagina, um dos dois falar: eu amo criança, quero ter vários filhos, e o outro parar e dizer assim: eu nunca pensei em ter filho na vida. Será que isso dá certo? Isso não pode funcionar. Do mesmo jeito, se você quer ter uma vida nova, se você quer ter uma vida abençoada por Deus, seguindo a luz de Jesus, na vontade dEle, você não vai querer pessoas com você que te coloquem para trás, que esteja querendo caminhar numa direção diferente daquela que você quer ir. Não dá uma pessoa que fique te segurando, te freando. Você quer uma pessoa que comungue da mesma ideia tua, do mesmo sonho, da mesma vontade, do mesmo plano de Deus, para que um empurre a outra. Quando uma está cansada, o outro empurra. E não alguém que fica te segurando. Então busquem pessoas que te ajudem, que te orientem, que te transmitam vida, que te transmitam experiência, que te transmitam esperança, te transmitam vontade de chegar lá. E quando nós encontramos Jesus, tudo também muda, porque quando a gente decide chegar lá e a gente começa a dar esse espaço, abrir o espaço para Deus, nós conseguimos enxergar a glória de Deus, nós vemos a glória de Deus. E nós seguimos com Jesus para alcançar essa glória. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Talvez de tudo que eu estou falando aqui, tudo que Deus tem trazido para a nossa meditação de hoje, essa é a frase principal. É uma pergunta individual para cada um de nós. Você crê nisso? Nós somos convidados por Jesus a ver a glória de Deus aqui na terra. É um pouquinho daquilo que a gente vai alcançar na glória eterna. E de fato, o encontro com Jesus, ele muda completamente a forma como a gente enxerga o mundo. Jesus abre os nossos olhos para que a gente possa ver a vida da forma que Ele vê. E quando a gente enxerga a vida da forma que Jesus vê a vida, nós mudamos as nossas prioridades. Nós mudamos os nossos valores. Nós mudamos os nossos desejos. Nós mudamos a nossa ideia de onde investir tudo aquilo que nós temos, aonde investir o nosso tempo, aonde investir os nossos recursos, aonde investir as nossas habilidades, aonde a gente investir o nosso dinheiro mesmo, os nossos recursos financeiros. Quando a gente enxerga o mundo da maneira que Jesus enxerga, tudo tem que mudar dentro da gente. Quando a gente decide crer em Jesus, o encontro com Ele muda o rumo das nossas vidas. Mas a gente tem que querer que isso aconteça. A gente tem que querer. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, finzinho do texto que o Rodrigo leu, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. É interessante essas duas atitudes aqui. Porque, embora sejam atitudes diferentes, você pode observar bem que todos eles acreditaram no que aconteceu. Olha que interessante. Todos eles acreditaram no que Jesus tinha feito. Todos eles viram Lázaro saindo do sepulcro. Não tem como não acreditar. Todos eles viram isso. Mas houve reações diferentes. Alguns glorificaram a Deus, creram em Jesus, e os caboetas foram lá falar com os mestres da lei, com os fariseus. O que aconteceu? Eles sabiam o que tinha acontecido. Mas ao invés de seguir a Jesus, eles deram um passo atrás. Eles voltaram para onde eles estavam. Eles perderam a oportunidade de seguir adiante. Perderam a oportunidade de mudar a vida deles naquele momento. Ao invés de seguir a luz, eles preferiram continuar nas trevas. Todos nós temos o direito de fazer as nossas próprias escolhas. É um direito que Deus nos deu, que muitos chamam de livre-arbítrio. O direito da gente escolher. Jesus convida, a gente diz sim
ou não. Nós somos livres para isso. E Deus fez isso porque Ele queria o nosso amor verdadeiro. Se nós fôssemos obrigados a obedecer a Deus, nós não o amaríamos de coração. E Jesus quer o nosso coração, o nosso amor verdadeiro. Ele quer a reciprocidade do amor que Ele tem por nós. Hoje nós temos aqui um lindo grupo de crianças que vão fazer a sua primeira comunhão. Temos outras pessoas que vão ser batizadas. Pessoas que publicamente estão hoje trazendo aqui para a nossa comunidade, diante de cada um de nós, a escolha deles. Eles estão publicamente dizendo: nós escolhemos seguir a Jesus. Nós queremos andar no caminho da luz. E essa também pode ser a decisão da sua vida. Uma decisão que você pode tomar agora. Aonde você está? A decisão de depositar em Jesus o controle e o cuidado da sua vida. De colocar diante dele as suas necessidades. De colocar diante dele os seus medos, os seus temores, os seus sonhos, os seus projetos, enfim, colocar diante de Jesus toda a sua vida. Confiar que Deus pode, de uma maneira sobrenatural, mudar toda a tua história. E você pode ter um encontro especial com Jesus nesse momento. Você tem e você pode confiar que Deus pode tirar você de uma pedra fria, de uma sepultura como fez com Lázaro, e te trazer para uma luz linda, te trazer para um aconchego quente, que vai iluminar a sua vida daqui até a eternidade. Jesus falou ali, né? Lázaro, vem para cá. E Jesus hoje está dizendo: Maria, sai da sepultura. Pedro, sai da sepultura. José, sai da sepultura. Rodrigo, sai da sepultura. Ele está chamando cada um de vocês: sai da sepultura. Vem aqui para fora. Eu estou aqui para te tirar da escuridão desse lugar frio e te trazer para a luz, para um lugar quente. Jesus te convida para ver a glória de Deus e para caminhar ao seu lado. Para começar essa jornada, você só precisa tomar uma decisão no teu coração, a decisão de querer. Querer. Eu quero esse Jesus, eu quero essa mudança de vida. Eu reconheço que eu não consigo caminhar sozinho, eu reconheço que esse mundo não foi feito para eu andar e viver da minha maneira. Eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço que eu tentei tanto, mas não vale mais a pena. Reconheça essas suas limitações diante dele, porque todos nós temos essas limitações. Peça perdão por você ter achado que conseguia sozinho. Reconheça as suas faltas diante de Deus. Peça para Jesus vir morar no seu coração. Faça esse convite a Ele. Jesus, vem. Eu abro meu coração para você. Vem morar aqui dentro. Vem ajeitar tudo. Vem me conduzir pelos caminhos de luz. Vem me conduzir pelos caminhos de vida. Faz isso. Faça isso e veja a luz de Jesus. Faça isso e caminhe com Cristo. Faça isso e veja a glória de Deus. Amém? Queria orar com vocês. Vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Teu amor eterno por cada um de nós. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado porque tu estás disponível sempre, com a mão estendida para cada um de nós, para que nós possamos pegar na tua mão, Jesus. Possamos enxergar a tua luz e ter a nossa vida transformada. Obrigado porque tu nos convida para sair da escuridão e de uma pedra fria, para vivermos uma vida no aconchego contigo, caminhando na tua luz, nos teus caminhos, trilhando o que tu tens preparado para nossas vidas. E Deus, eu quero colocar o coração de cada pessoa aqui nessa manhã no teu altar, Pai. E meu desejo é que cada vida te convide, Senhor, para que tu possas habitar em seus corações eternamente. Em nome de Jesus. Amém.